O módulo de cadastro dos recursos humanos destina-se ao registro da maior parte da informação relevante dos empregados para efeitos administrativos e legais. Enquadra-se no conjunto de módulos que asseguram a gestão administrativa dos recursos humanos. Vejamos aqui, resumidamente, a arquitetura de suporte à gestão administrativa dos recursos humanos. Partindo das instituições e pessoas e conjugando com o enquadramento profissional definido por organização e códigos e regras de remunerações, definimos o posicionamento dos empregados na organização, bem como os seus itens remunerativos permanentes. Nisto consiste o essencial da gestão do cadastro propriamente dito. Depois temos à direita a parte relativa ao processamento mensal das remunerações. Mensalmente são registados movimentos mensais variáveis, como os que resultam da assiduidade, mas também de outros subsistemas. Estes movimentos podem ser inseridos diretamente ou alimentados por outros subsistemas, como o uso do pontos e escalas, das comparticipações, etc. Após registados os movimentos mensais, podem-se processar as remunerações e obter as remunerações processadas, que são a base das listagens diversas e estatísticas de suporte à gestão, os outputs legais, que vão desde os recibos e ordens de pagamento para os bancos, aos outputs para a Segurança Social, sindicatos e outras exigências legais, e os lançamentos contabilísticos. Sobre a contabilização, é de realçar que os lançamentos são gerados automaticamente, inclusive para a contabilidade analítica e para o orçamento, se existirem. Neste contexto, o presente módulo compreende em particular a informação sobre o empregado em si, enquanto pessoa, ou seja, dados biográficos, mas também a informação do posicionamento do empregado na organização, como sejam o seu posicionamento funcional e profissional e os seus itens remunerativos. Em termos de implementação deste módulo, existe a necessidade de algumas definições e registro prévio de alguns códigos, como, por exemplo, a estrutura da organização, seus departamentos e edifícios locais e atividades, os tipos de empregado e vínculos dos mesmos à organização, categorias e itens remunerativos. Por outro lado, para efeitos do processamento dos salários, há necessidade do registro de informação adicional mais específica e variável, como a da assiduidade, faltas, horas extras, férias e outros movimentos que são tratados no módulo de movimentos mensais. Outros módulos podem ainda beneficiar e ser articulados com este módulo, por exemplo, a avaliação de desempenho, a formação, a medicina do trabalho, mas em particular o presente módulo está de facto mais associado à gestão administrativa dos recursos humanos. Concluindo, o cadastro, juntamente com o módulo dos movimentos mensais e o processamento e sistema remunerativo, assegura a generalidade das obrigações administrativas e legais, incluindo os salários. No entanto, não sendo mandatório, o módulo de cadastro é também de grande relevância para a integração com os módulos da gestão técnica dos recursos humanos. Vejamos o menu base deste módulo. Como todos os nossos menus, adapta-se a dispositivos móveis. Aqui temos as entradas diretas nas opções mais usadas, relativas a pessoas e empregados, posicionamento de empregados e itens remunerativos. Seguem-se as entradas para 3 submenus para mais em detalhe se aceder a todas as opções das pessoas, estruturas e terceiros, posicionamento e movimentação de empregados e estatísticas, outputs dinâmicos e outros. Dentro deste menu vamos ter as seguintes opções: pessoas e empregados, os seus familiares, endereços, competências e pessoas, documentos de cadastro de pessoas, de seguida temos os eventos de pessoas, a lista telefónica interna e os contratos de pessoas, em particular os contratos de trabalho. Depois temos as organizações de grupo, as unidades organizativas, os locais e terceiros em geral. Por fim, podemos consultar o plano de contas. Neste submenu vamos ter as seguintes opções: pessoas e empregados, o posicionamento dos empregados e os respectivos itens remunerativos, os itens remunerativos por enquadramento, o histórico de posicionamento. Seguem-se as opções relacionadas com a movimentação de empregados, movimentação por enquadramento e a movimentação alterada, e, por fim, outras ocorrências registadas e outras atribuições. No submenu Estatísticas, Outputs Dinâmicos e Outros, temos as estatísticas demográficas, outputs dinâmicos sobre pessoas, familiares, posicionamento, itens remunerativos e histórico do posicionamento. Temos ainda um submenu Listagens Específicas, Elementos do Cadastro, onde se destacam listagens sobre os dados biográficos familiares, listagem de dados de posicionamento, listagens de movimentação e listagens de remunerações. Existem ainda outros outputs de cadastro, em particular os que sejam definidos à medida para a organização em causa. Vamos então ver mais em detalhe as facilidades que referimos.
A manutenção do cadastro dos recursos humanos começa na base de informação sobre instituições e pessoas, que é comum a todos os módulos. Começa pela definição e registro das instituições relevantes para suportar a gestão administrativa dos recursos humanos, e é um pré-requisito que deverá ser desde logo concretizado. É necessário definir a própria instituição com o devido mapeamento em termos de unidades organizativas e atividades, sendo este um dos principais passos. Aqui poderá haver alguma dificuldade quando estas unidades e atividades não estão já previamente codificadas. Os empregados são colocados nas unidades organizativas e atividades. É importante perceber que muitas vezes a colocação dos empregados na organização é a nível inferior ao nível da contabilidade analítica. Por exemplo, a contabilidade analítica apura valores a nível das direções, mas os empregados são colocados a nível das unidades inferiores, como secções e outras. Por isso é normal ter de aprofundar a definição da organização para colocar devidamente os empregados no sistema. Uma outra questão é o registro de instituições relacionadas com os recursos humanos, como as ligadas à Segurança Social, sindicatos, seguradoras, etc. Nas instituições de grupo é onde temos os dados das organizações que estamos a tratar. Trata-se de um sistema multi-empresa, pelo que todas as organizações são registadas. Nesta opção está definida a estrutura da nossa empresa. Vamos ver um exemplo. Temos aqui a estrutura da nossa empresa. Temos, por exemplo, o departamento de direção, por sua vez é composto em departamento administrativo, departamento financeiro, departamento de vendas e departamento de obras. Por sua vez, o departamento administrativo é dividido em pessoal e expediente, logística e informática. O departamento de pessoal e expediente é dividido em pessoal, expediente e arquivo, economatro e outros, e por aí em diante. Um aspecto importante a realçar nestes nos nossos módulos em geral é a possibilidade de obtenção de gráficos. Exemplifiquemos. Vamos aproveitar este exemplo para mostrar em gráfico a organização de departamentos. Temos, por exemplo, aqui o departamento administrativo, que se divide em pessoal de expediente e logística e informática. Temos aqui organogramas de vários níveis. Vamos ver este. É aqui nesta opção que estão definidos os vários edifícios que a empresa tem. Estes edifícios têm implicações a nível de calendário, estabelecimentos para efeitos de segurança social e estabelecimentos para efeitos de relatório único. É aqui nesta opção que estão todas as instituições com que a nossa empresa se relaciona. Temos, por exemplo, os bancos, as instituições de segurança social, os sindicatos. É possível visualizar qual o plano de contas para as várias dimensões que é usado para a nossa organização. Na base de pessoas é registada a informação sobre os empregados e outras pessoas com relevância para o sistema, nomeadamente candidatos, prestadores de serviços, etc. Tratam-se de dados que são específicos das pessoas e independentes do posicionamento das mesmas nas instituições enquanto empregados, o que permite que a mesma pessoa se possa posicionar em qualquer empresa do grupo mantendo a sua informação base. Vejamos esta informação. Na opção Pessoas Empregados é a tabela onde são carregados os dados dos empregados enquanto pessoas. Vou colocar aqui o número de empregado. Vamos fazer OK. E vamos ver a informação que se encontra nesta tabela. Temos um primeiro painel em que temos o tipo de pessoa, o número, o nome completo, o título, o número de identificação fiscal, o sexo, a data de nascimento e o nível de habilitações. Um primeiro painel biográfico onde temos o nome do pai, o nome da mãe, os dados da nacionalidade, o estado civil e o nome do cônjuge, os dados da naturalidade. Um painel biográfico onde temos os documentos de identificação, normalmente o primeiro documento que é o BI ou o cartão único, um segundo documento, normalmente o passaporte ou o atestado de residência, os dados da carta de condução, a citação militar e a percentagem de deficiência. Um painel com os dados de contacto, com a morada, os telefones e o e-mail. Temos ainda um painel onde é possível fazer marcações para efeitos de listagens. Em todas as tabelas é possível associar documentos, links ou imagens. Por exemplo, aqui tenho o currículo do empregado associado. Uma vez registada a informação sobre as pessoas em si, há que registrar a informação ligada ao posicionamento das mesmas na instituição, em particular a sua situação funcional e profissional e a sua relação com instituições relevantes como a Segurança Social e outras. Ligado ao posicionamento dos empregados, há também de registrar
os itens remunerativos que compõem o seu salário. Vejamos. Os painéis do posicionamento apresentam de uma forma organizada e completa todos os campos relevantes para o cadastro dos efetivos. Ao fazer OK, vou ver uma lista de todos os empregados que estão ativos na minha organização. Vamos consultar um registro. A informação encontra-se organizada em painéis. No primeiro painel, painel base, temos o tipo de pessoa, um número, o vínculo contratual, o motivo de início do vínculo, a data de início do vínculo, o motivo de cessação e a data de cessação. Neste caso, como se trata do empregado do quadro, não temos uma data de cessação definida. No caso de ser um contrato a termo, poderíamos ter aqui a respectiva data do termo de contrato. Temos o número de identificação fiscal, que o sistema herda automaticamente dos dados pessoais, a data de admissão na empresa e a data de antiguidade, sendo que, no caso de se tratar de um grupo de empresas, a data de antiguidade é a data de entrada para o grupo. Temos depois a situação do efetivo, que neste momento está ativo, e a empresa que estamos a trabalhar. No segundo painel temos a situação funcional, onde temos a unidade organizativa, que tem associado um centro de custo, uma atividade ao segmento de negócio e um processo ao contrato. Na realidade, podemos imputar custos por estas três dimensões. Temos o edifício, o posto de trabalho ou função, o horário e a última avaliação. O terceiro painel diz respeito à situação profissional. Na realidade, existe um conjunto de códigos que podem ser usados para enquadrar a situação profissional do empregado. O mais comum é usar a categoria e o nível salarial. O quarto painel diz respeito a férias. Com base no vínculo do empregado e no respectivo regime de férias, e com base no registro das ausências por férias, é possível ter uma conta corrente de férias atualizada. Seguem-se dois painéis de instituições. Um primeiro painel onde temos a segurança social, o respectivo regime e o número de beneficiário. No caso de existir uma assistência médica, qual é a instituição associada e o respectivo regime contributivo e o número de beneficiário. O sindicato e o número de sócio. Um segundo painel onde temos o seguro de acidentes de trabalho e o respectivo número da apólice, a forma de pagamento do empregado, o banco pelo qual a empresa paga e o NIB ou IBAN pelo qual o empregado recebe. Temos depois os dados relativos ao IRS. O sistema permite fazer contagens de eternidades e de antiguidade, por exemplo, na categoria. Por fim, temos o painel Outros. Temos o responsável. Este responsável é usado para efeitos de aprovações, nomeadamente de férias. Temos uma parte relativa à avaliação, nomeadamente qual é o agrupamento profissional, a área e o respectivo avaliador, e ainda uma área relativa ao ponto. Associado ao posicionamento do efetivo, temos o que nós chamamos os itens remunerativos. São remunerações que têm um caráter permanente, que têm uma data início e uma data fim, que eu não me tenho de preocupar, pois serão processadas até à sua data fim. Neste caso temos o vencimento, o subsídio de almoço, o desconto de IRS, o desconto de segurança social, o sindicato e a transferência bancária. Sobre o posicionamento do efetivo é possível dar vários comandos. Um exemplo é o fechar terminar efetivo, que é dado quando o empregado se vai embora. É indicado o motivo e a data de saída e o sistema irá fechar todos os itens remunerativos nessa data. No caso de eu querer voltar atrás, tenho, por exemplo, o comando de reabrir efetivo. Após o registro inicial do posicionamento dos empregados, o mesmo vai evoluir. No entanto, trata-se de um tipo de informação que não pode ser só alterada diretamente. Tem de se garantir o histórico, ou seja, poder a qualquer momento saber em que unidade, categoria, etc. o empregado estava colocado numa determinada data. Poder ver a qualquer momento a sua evolução de carreira, a evolução dos seus itens remunerativos, etc. Esta informação histórica é também particularmente relevante para o cálculo dos retroativos, já que os mesmos têm de ser calculados com o posicionamento que o empregado tinha à época a que se refere o retroativo, e não com o posicionamento atual. A movimentação permite esta alteração controlada do posicionamento e dos itens remunerativos, com a manutenção do histórico. Existem ainda ocorrências que, pela sua relevância, precisam de ser registadas, nomeadamente de âmbito disciplinar, como louvores, penalidades e outras, que asseguramos na opção Ocorrências registadas. Vejamos então. Ao longo dos vários painéis do posicionamento do efetivo, fomos vendo que existe um botão de H. Por exemplo, eu estou aqui na atividade C desde 1 de 12 de 2002, mas se for ao botão H, histórico, vou ver, desde a data de admissão, quais são as atividades por onde eu tenho passado. Se eu quiser fazer uma alteração, o que eu faço é inserir um registro, coloco a data e escolho uma nova atividade. Vou confirmar a alteração e o sistema automaticamente fecha a linha anterior.
Isto que eu fiz para a atividade é válido para qualquer campo do posicionamento. Esta tabela permite registar ocorrências, processos disciplinares, louvores com impacto ao nível do cadastro do empregado. Temos, por exemplo, aqui o registro de processos disciplinares, o registro de teste de alcoolemia, comportamentos incorretos com a respectiva descrição da ocorrência e a sanção aplicada. Outputs dinâmicos são outputs que podem ser formatados dinamicamente pelos utilizadores, indicando critérios de seleção e os dados a extrair. Vejamos alguns destes outputs e como se obtêm. Dentro da opção Outputs dinâmicos, temos outputs dinâmicos sobre pessoas, sobre familiares, posicionamento, itens remunerativos e história do posicionamento. Vamos ver como é que funcionam os outputs dinâmicos sobre o posicionamento. Quando entramos nesta opção, temos um primeiro painel em que podemos definir filtros para a nossa listagem de trabalho. Por exemplo, podia querer tirar uma listagem só sobre um determinado departamento ou só sobre um determinado local ou vínculo. Temos um segundo painel em que temos a amarelo já alguns campos selecionados. Se eu fizer OK, vamos tirar uma listagem com os campos selecionados. Estes mapas são muito úteis, pois podem ser exportados para o Excel e trabalhados nesta ferramenta. Poderia, no entanto, querer alterar esta listagem. Poderia vir aqui aos critérios e desmarcar todos os campos e escolher, por exemplo, só a empresa, a pessoa, o nome completo, o vínculo e, por exemplo, a unidade organizativa. Fazia OK e tinha a listagem com os campos que eu defini. Dentro deste menu temos ainda as estatísticas, nomeadamente as estatísticas demográficas. Temos um primeiro ecrã de critérios, onde podemos selecionar os campos para visualizar as nossas estatísticas. Vou apenas selecionar um período. Temos depois um painel de agregações. Neste momento apenas tenho definido a empresa e a unidade organizativa. Vou fazer OK. O sistema dá-me por unidade organizativa a média de idades, a média de antiguidades e quantas pessoas é que eu tenho. Poderia, no entanto, querer desagregar esta informação por mais campos. Vou voltar aos critérios e vou, por exemplo, desagregar também por vínculo. Fazer OK e tenho a mesma informação, mas neste caso também desagregada por vínculo. Sob a designação de listagens de controle, disponibilizamos um conjunto de informação que pode ser explorada com filtros diversos para a análise de informação disponível no sistema. Analisemos algumas destas listagens. Dentro das listagens específicas dos elementos de cadastro, temos várias opções. Temos as listagens dos dados biográficos, dos dados de posicionamento, de movimentação e listagens de remuneração. Vamos ver como exemplo os dados biográficos. Temos um primeiro ecrã de critérios em que eu posso escolher ou um empregado em concreto ou uma unidade organizativa. Neste caso, não vou colocar nenhuma unidade organizativa e vou escolher todas as unidades organizativas da minha empresa. Fazer OK. E temos uma listagem que apresenta o número do empregado, o nome, o vínculo contratual, o número de contribuinte, os dados da morada, o sexo, a data de nascimento e dados de nacionalidade e naturalidade. Ou seja, trata-se de uma tabela que conjuga dados de posicionamento com dados pessoais. Dentro das listagens de dados de posicionamento, temos empregados por unidade organizativa. Também aqui posso selecionar um empregado em concreto ou uma unidade organizativa em concreto. Vou voltar a pedir todos os departamentos da minha empresa. Temos o número, o nome, a data de admissão, o vínculo contratual, a atividade, o edifício, a categoria e a função, o horário, a data de nascimento, a data de cessação, o motivo de cessação e a situação do empregado. Em relação às listagens de remunerações, vamos ver este exemplo. Por departamento, o sistema apresenta o número, o nome do empregado, o vínculo contratual, a conta pelo qual o empregado é pago, o número de identificação fiscal, os parâmetros de IRS e a versão da tabela, se trata de Madeira, Continente ou Açores. Trata-se de uma tabela muito importante para se poder fazer conferências. Neste vídeo apresentámos o módulo de cadastro dos empregados com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a vossa organização. Como se referiu, este módulo em geral deve ser visto em conjunto com o dos movimentos mensais, com o do processamento e sistema remunerativo,
já que a sua implementação visa normalmente suportar a gestão administrativa dos recursos humanos, que inclui o processamento dos salários. A implementação destes modos para organizações de algum porte nunca é trivial, exigindo uma compreensão e especificação clara e completa do sistema que se quer implementar, seguida da parametrização, formação e de um processamento de testes em paralelo com o processamento em vigor, o que demora sempre algum tempo e apresenta algumas dificuldades. Mas nós temos muita experiência nessa área e podemos ajudar. Tudo isto poderá ser aprofundado em diálogo connosco para uma melhor análise das vossas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede parceira onde nos integramos estamos inteiramente disponíveis para ouvir e apoiar.